no Google, né, de maneira geral, um analista, júnior, pleno e sênior de qualquer área, quantos anos tem que ter? E a gente vai realmente ver alguns anos, né? Mas eu entendo que no momento que a gente está, claro que isso pode ser de empresa para empresa, acho que cada empresa tem a sua política, né, de cargos e tudo mais, mas olhando talvez o que eu vejo que está acontecendo no mercado é realmente uma revisão desses pontos, porque é muito mais complexo, né, do que só quantificar tempo, porque você pode passar muito tempo em uma empresa, 5 anos, mas nesses 5 anos, você não teve talvez nenhuma experiência, nenhum case que te deu uma nova habilidade, que te deu uma nova experiência, que te trouxe uma complexidade. E eu acho que a complexidade, mais volume, enfim, tem todo esse cenário que vai fazendo com que você galgue os próximos níveis. Então, de júnior, pleno e sênior, tem toda uma trilha, né? Tem todo um caminho. Então, por isso que eu vejo que é complexo. Mas se eu fosse trazer, talvez, um parâmetro assim de anos e olhando o mercado e um pouquinho como a gente olha na Corbis, a gente segue, por exemplo, alguns anos, né? Então, por exemplo, o júnior a gente avalia de maneira geral. A gente tem que entender a trajetória dessa pessoa, mas geralmente um júnior a gente avalia uma pessoa que tem em média, não é uma regra, depende muito, porque a gente vai olhar, enfim, a parte técnica, a parte comportamental, porque para a gente senioridade é muito mais do que competência técnica. Você dominar os processos é muito importante, mas entra toda a questão das soft skills, que até o Jorginho comentou, autoconhecimento, se uma pessoa autodidata, até a questão da inteligência emocional, enfim, saber lidar com várias coisas. Mas, em resumo, para júnior, a gente geralmente olha ali uma faixa de 2 a 3 anos, mas não é uma regra, de pleno de 3 a 5 e de sênior mais de 5. Mas aí, como eu comentei, eu acho que hoje são algumas médias, mas não são regras. Porque você precisa realmente avaliar todo o contexto. É muito mais do que só quantificar quanto tempo. Claro que pela lógica, quanto mais tempo talvez você fica num lugar, você se desenvolve. Mas precisa entender quanto tempo você ficou nesse lugar e o quão dinâmico foi toda aquela sua experiência para te dar a oportunidade de desenvolver novas competências, sejam elas técnicas ou comportamentais. Muito bom. Ô, Jennifer, eu vou para essa resposta já dando o como eu avalio, sabe? O como eu avalio uma pessoa júnior, uma pessoa plena, uma pessoa sênior. Eu parto do contexto que uma pessoa júnior, ela atua em funções de procedimentos simples ou que não exigem profundos conhecimentos em um ramo de atuação, demandando e acompanhado pela sua liderança direta. Ou seja, essa pessoa júnior, ela não precisa ser especialista, tá bom? Ela vai demandar, sim, muito tempo de uma pessoa liderança. Seja um analista mais sênior, seja uma coordenação, uma supervisão. Então, para estar muito claro, tanto para o RH quanto para a liderança, e até mesmo para a pessoa que está se candidatando para aquela posição júnior, que tudo bem, sabe? Ela não precisa ser especialista naquilo. E aí, é comum, hoje em dia, né, com esse nosso mercado volátil, esse mundo VUCA, que as pessoas, tá, tenham, em média, tu encontra júniores, tá, com uma faixa de até 1 ano, 1 ano e meio, 2, tá bom? Cada vez mais esse número até tu consegue ver, tipo, em alguns casos até diminuindo, né, pela velocidade de crescimento. E aí é um ponto de atenção da bolha do mercado. Ou seja, será que essa pessoa já é júnior, estagiário, é pleno, né? Porque essa pessoa, tipo, em 2 anos ela saiu de 5 empresas. E é um ponto de atenção. Já avaliando o pleno, eu parto da premissa que essa pessoa, ela atua em atividades específicas, que exigem profundo conhecimento. Toma decisões endossadas por um superior, tá? Por uma pessoa superior, e ela não precisa de um acompanhamento próximo durante muito tempo. Essa pessoa precisa de direcionamento, de drive, tá? A Daily já vai ajudar essa pessoa a resolver o problema. Essa pessoa, ela começa na sprint, quando ela está fazendo toda a parte de preparativo, né? Se antecipar já algumas coisas. Geralmente, essa pessoa, ela tem em torno de... É comum tu encontrar pessoas plenas com 2 anos, 2 anos e meio, 3, tá bom? Ah, Jorge, eu tenho um amigo que com 1 ano ele virou pleno, sabe? Beleza. Mosca branca, sabe? Pessoa fora da curva. Tem gente que não gosta mais desse contexto, né? Fora da curva. Mas, cara, se tem uma normal, tem pessoas que estão abaixo, tem pessoas que estão acima, sabe? É matemática.
E aí, indo para o sênior, indo para a pessoa sênior, tem... Como é que eu avalio, né? Essa pessoa toma decisões e antecipa as demandas. Ela age de forma autônoma com base no conhecimento e experiências adquiridas ao longo da carreira. Nota que aqui eu já estou falando de carreira, tá bom? Ela participa da formação de analistas júniores e plenos. Ela não é responsável, ela participa. Então, é de bom tom todo sênior, toda pessoa que alça uma posição de senioridade, tá? Ela saiba que ali ela está indo para uma liderança possivelmente técnica e talvez em algum momento liderança de gestão mesmo, tá? E aí, nesse momento, essa pessoa ela começa também a liderar, por exemplo, estagiários, alguns analistas júniores e liderar projetos, né? E aí, geralmente é comum tu encontrar pessoas em níveis de sênior de 4, 5, 6 anos, né? Notaram que, tipo, que geralmente é comum, né? Não é uma verdade absoluta, né? No mundo de startup, isso é muito menor, sabe? E aí, tipo, mais uma vez, eu não sei se é a geração VUCA que está aprendendo, se desenvolvendo pra caramba, ou se é essa bolha de tecnologia que a gente está inserido, né? Onde que tu entra numa empresa, tu não aprendeu muito ainda, 2 meses depois tu recebe uma proposta para receber R$1.000 a mais e para sair de júnior para pleno. Será que de fato você já é pleno? Beleza? É isso que eu tenho para falar sobre senioridade. Então, aproveitando para falar do outro lado, né, do lado de quem está de frente para vocês quando vocês querem contratar, eu sempre fico com uma questão. A gente estava falando agora que para você ser de SEO, você não precisa ter faculdade, não precisa ter um monte de coisa. E aí o analista júnior precisa ter 2 anos de experiência, ou 1 ano de experiência, enfim. E aí, em que momento essa pessoa vai praticar? E aí, em que momento... assim, eu vejo cobranças muito grandes, às vezes, para cargos júnior, né, para cargos menores, e aí em que momento esse analista júnior, teoricamente, iniciaria e ganharia essa experiência, visto que ele é um cara autodidata, um cara que está fazendo os cursos da Alura ou de qualquer outra plataforma, né? Porque... Primeiro ponto, Ju, essa pessoa pode entrar na empresa como estagiário como assistente, sabe? Como também tem esse estagiário, ponto da trilha de carreira. Estagiário precisaria hoje de uma graduação. De uma faculdade, né? Exatamente. É por isso mas aí pode entrar como assistente. Entendi. E aí o assistente é tipo nível 0, então, e aí não tem nenhuma experiência, então ainda teria essa chance, assim, para a pessoa antes dela virar júnior, né? Isso aí. Então, por exemplo, você que é líder de time, se você quer dar oportunidade para pessoas que não têm graduação, seria muito legal você criar uma vaga de assistente, sabe? Porque daí tu, tipo, de fato, coloca o pré-req lá embaixo, entendeu? E consegue encarregar essa pessoa. Porque se você também pega uma pessoa sem experiência nenhuma, você coloca ela na posição de analista júnior, tá? Tu pode... Ou tu pode dar muito certo, e a pessoa ser um talento, ou também tu pode estar prejudicando a carreira daquela pessoa, sabe? Então você tem que entender, né, exatamente, tipo, quais são as possibilidades que você pode fazer, sabe? Você como responsável de equipe. Entendi. Eu queria levantar uma questão, um exemplo pessoal de novo, que eu tenho vários exemplos, mas eu trabalhei 7 anos como generalista dentro do marketing digital, mas com skill muito forte para SEO e mais ainda do técnico, porque eu programo desde os 12 anos de idade. Eu entrei no meu primeiro cargo com o nominho SEO como júnior na primeira agência que eu entrei, mesmo com conhecimentos de sênior. Então, essa baliza, para mim, continua sendo muito confusa. Eu já tinha 7 anos de experiência em marketing digital, que é uma puta carga de bagagem de experiência. Mas, em compensação, em 4 anos, com o nominho SEO dentro da carteira, eu virei head. Então, depois foram lá lapidando, vendo o meu conhecimento e skills para subir. Eu subi muito rápido também. Mas eu acho que essa avaliação técnica tinha que balizar um pouquinho mais para cima em casos como o meu, por exemplo. Eu estava já dentro do marketing digital, já tinha bastante conhecimento, eu poderia entrar num cargo um pouquinho maior em vez de entrar como júnior no começo. Eu acho que tem muitos casos assim. Eu super entendo, outro ponto é que esse é uma vaga, assim, relativamente nova no mercado de trabalho, né? Para você ser um cara que tem 10 anos de experiência em SEO, você tem que ter começado há muito tempo. Então, tipo, ainda tem essa questão das vagas de tecnologia que são vagas muito recentes. Exatamente.
E tem uma questão também que a Natasha comentou aqui, que nem sempre é uma questão de tempo, né? Eu concordo com ela. Por exemplo, o tempo ele pode ser uma questão importante para a maturidade e a senioridade do cargo, mas a experiência, ela também conta. Então, quando você está em um projeto que tem uma cultura, é estruturado em SEO, e você tem profissionais que têm um cargo de sênior e pleno, você consegue ter um aprendizado muito mais rápido, porque essas pessoas elas podem passar um conhecimento técnico que você não encontra em nenhum curso, em nenhuma hora complementar. Então, acho que isso pode variar muito. Pode variar muito, porque depende muito do ambiente que você está de contexto. Então, isso pode mudar muito. E assim, existem algumas empresas que têm alguns programas internos. A Corebiz é uma delas. A gente tem um programa interno onde pega aprendizes e a gente faz com que perfis sêniors seja como se fosse um padrinho, né? Um apadrinhado, e pega essa pessoa e faz o treinamento dela. Então, esses programas internos, deve ter em muitas empresas, que faz com que exista uma agilidade aí no crescimento da pessoa. Porque, como a Júlia comentou, o nosso mercado hoje, ele está super aquecido, tem poucos profissionais em SEO, então às vezes você quer contratar um pleno, mas você não encontra, você encontra júnior. Então, às vezes, é legal você contratar um júnior, fazer o treinamento dentro de casa, para ele tenha a evolução dele, profissional, e ele consiga ter as hard soft skills de um pleno. Boa, perfeito, cara. Ô, Amandinha, eu só estava aqui pensando com relação ao teu case, né? Me colocando no lugar de liderança, eu concordo, né, que em alguns casos a gente pode arriscar, tá? Porém, em vários momentos, se a empresa adota políticas de tração de carreira, né, daquele profissional que a gente está apostando, que a gente sabe que pode ter um potencial maior e está apostando mais abaixo daquela pessoa, a gente vai encarregar essa pessoa mais rápido do que todos os outros, isso pode ser bom, inclusive, para a pessoa. Porque, por exemplo, no teu contexto, né, até então, pelo que você falou, você não tinha tanta experiência com SEO, certo? Não, já tinha 7 anos. Tu já tinha? Tá, então o que eu tinha entendido é que você não tinha, tu tinha entrado como analista, né? Como analista júnior. Por exemplo, eu já coloquei pessoas, né, que tinham mais experiências em posições de analista júnior, porém, desculpa, não era nem analista júnior, em posições de assistente de logística, tá? Eu era responsável pela logística da Casa e Vídeo, que é um varejo do Rio de Janeiro, e já sabia que aquela pessoa, se ela performasse nos primeiros 2 meses, eu ia promover ela para analista. Se ela não performasse, eu ia evoluir ela de acordo com a velocidade dela mesmo. Então ela performou, a gente reconheceu ela, em 1 ano a gente reconheceu essa pessoa mais de 3 ou 4 vezes. Hoje, tipo, ela é coordenadora do centro de distribuição, sabe? Em menos de 3 anos e meio. Ou seja, depende muito de como é a tua estratégia também de tratar aquela entrada ali, sabe? Então, poxa, se de fato tu acha que é uma aposta, pode fazer sentido para você colocar essa pessoa num step inferior, mas uma vez que ela entregou resultado, já tem que ter um acordo da liderança com a RH falando, entregou resultado, eu vou evoluir. E o Nilson já tá olhando ali comigo e provavelmente ele já deve ter feito isso, né? Entregou resultado, eu vou evoluir. Sai da minha frente. É bem isso, sabe, que eu acredito. Sabe? Porque se você coloca já essa pessoa numa posição sênior e ela não está sênior, tu vai ter um problema maior daqui a 3 meses. Com o seu time, que, poxa, aquela pessoa não é sênior, tá ganhando mais do que todo mundo, aí tu vai ter um problema muito maior, que ou essa pessoa se desenvolve muito rápido, ou tu vai ter que demitir essa pessoa. Né? Então, em vários momentos, essa estratégia pode ser boa, sabe? Mas aí depende de como que você faz o roadmap posterior a essa pessoa entrar, né? A fazer um onboarding. Que no teu caso foi isso que aconteceu, né? Tu encarregou de maneira exponencial depois, né? Foi o que eu entendi também, né? Certo? Foi em partes que eu acabei desenvolvendo fora, porque eu vi que eu não ia desenvolver lá dentro. Então eu saí, basicamente. Tudo bem, chora me liga, né? Sim. Não, faz total sentido isso. Que eu tenho uma implicância com essa questão de nomenclatura de cargos, porque em toda a minha carreira tive um problema com isso. Toda a minha carreira. Sempre tinha um nome diferente do que realmente eu estava exercendo, sabe? Perfeito. Então eu tenho essa pequena implicância. Eu acho que eu poderia ter entrado como pleno naquela época, pelo menos. Não sênior, porque eu estou começando a funilar minha carreira numa área só, mas eu poderia ter entrado como pleno em vez de júnior. Eu acho que foi um pouquinho injusto naquela época, quando eu reavalio a carreira, né? Excelente. Tem uma estratégia que você aplica, né? Por exemplo, na Geek a gente aplica assim, né? Todo cargo, júnior, pleno e sênior,
possuem 5 faixas, né? Que é o A, B, C, D e o E. A gente geralmente, na maioria dos casos, a gente admite só pessoas em A, B e C. Por quê? Vinha uma liderança e falava para mim assim, o Newton chegava para mim, Jorginho, a Amanda é um talento. A gente vai colocar lá na final da faixa, né? Ou seja, vai colocar Sênior E. Eu falava, cara, por que colocar Sênior E se Sênior E é praticamente o mesmo valor da posição acima? Por que a gente não coloca que ela já é a posição acima? Ah, não, é porque falta um pouquinho, aí sabe como é que é. Cara, não vai não. Ou tu coloca nessa posição acima, ou então a gente nem coloca. Ou então a gente coloca em C. Daí a gente começou a resolver esse problema, viu, Amanda? Tipo, de pegar pessoas que acha que é, mas não é, seja para cima ou seja para baixo, né? Infelizmente a gente criou uma regra para consertar esse sistema, entendeu? Não, total, faz total sentido. Eu acho que também há 7 anos atrás, quando isso aconteceu, ainda estava muito novo o mercado e ainda estavam se descobrindo esses níveis, né? Eu entendo também a posição do mercado naquela época. Eu acho que está muito mais maduro o mercado na hora de avaliar isso. Mas aí, Jorge, você estava falando disso de criar uma regra. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, pegue seu pijama e vem com a gente.